Seja muito bem-vindos à live Renda Passiva. Eu sou o Vinícius Dalgo, educador financeiro, e nessas lives eu trago conteúdos que vão te ajudar a criar e aumentar o teu patrimônio todos os meses, fazendo o dinheiro trabalhar para você e te gerando renda. Então, vamos pro vídeo. Por que as pessoas acham que investir é difícil ou que não é para elas? Então, quando eu comecei a convidar as pessoas para o workshop, muitas pessoas responderam lá questionário que eu deixo para quem entra no workshop, e também em resposta de toda a promoção que eu faço chamando para o workshop. Uma das principais objeções é que as pessoas têm medo de tirar o dinheiro de onde está do banco e colocar numa corretora, porque ainda não é comum para o brasileiro. Se você analisar o mercado americano, por exemplo, lá é comum você investir através das corretoras, e no Brasil não. Tanto que nos Estados Unidos é comum você investir em ações e no Brasil não. A cultura é diferente, por mais que a cultura do Brasil aí ela esteja mudando. Por quê que a cultura muda? Porque os Estados Unidos ele tem uma cultura de histórico de baixa taxa de juros. Então, para o investidor ele ter rentabilidade, ele teve que ir para a bolsa. O investidor brasileiro não. Até 4 anos atrás, 3 anos atrás, não chega nem a 4, nossa taxa de juros era 14,25%, então você tinha muito rendimento em investimentos conservadores, né? Até a poupança pagava aquele 0,5% mais a TR, e investimentos conservadores pagavam 14% ao ano. Então, para que você ia para a bolsa, né? Para que você ia arriscar o seu capital, investir em ativos com risco, se você tinha investimentos em bancos conservadores para fazer? Então, o brasileiro não teve essa cultura. E isso vem de longa data, porque a taxa de juros do Brasil ela sempre teve um histórico de alta, porque nós sempre tivemos inflações altas, né? Desde o plano Collor, e depois o plano real ele ajustou isso, mas nós sempre tivemos históricos de inflação alta. E agora, com essa redução na taxa de juros, devido à redução da inflação, e ainda agora essa crise devido ao Covid, ela proporcionou que a inflação projetada fosse menor, porque o brasileiro não está gastando, né? Então não tem como a inflação, como inflar os preços. Os preços estão reduzindo, e aí o governo consequentemente baixou a taxa de juros. E o que está acontecendo, né? Quando a taxa de juros caiu de 6% e para 4%, muita gente começou a se cadastrar na B3, que é a Bolsa Brasileira, para migrar. Só que aí vão os investidores aventureiros que correm o risco de perder dinheiro. Então, por que para muita gente acredita que é difícil investir? Porque nós nunca fomos educados na escola que nós deveríamos investir o nosso dinheiro, que nós deveríamos projetar no futuro uma aposentadoria. Então, para uma criança de 11, 12 anos, um adolescente de 16 anos, você falar sobre aposentadoria é algo irreal. Pensa você, se você com 15 anos e na escola você aprendendo que você deveria formar patrimônio para a sua aposentadoria, para você ter renda passiva, para você não ter que depender exclusivamente do seu trabalho, e para você conseguir se aposentar antes dos 60 anos, com 50 anos, quiçá com 40 anos, a partir do momento que você criasse patrimônio. Isso não foi ensinado. Isso pode ser uma coisa irreal para uma criança entender, mas se uma criança ela entende a resolver uma equação matemática, ela consegue entender educação financeira, tá? E existe um processo de você ensinar básico, mas que vai ali ajudar a criança a crescer com essa mentalidade, porque nada mais é uma mentalidade, e essa mentalidade ela vai desencadear comportamentos. Então, como nós não aprendemos isso na escola, hoje quando a gente escuta sobre investimentos, a gente entende que seja algo difícil fora da nossa realidade, porque nunca fez parte da nossa realidade. Outro motivo que torna com que as pessoas acham que investir é difícil é porque na nossa família também não se formaram investidores. Então, se você teve dentro da sua família um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um tio ou um avô que investisse dinheiro, soubesse o que estava fazendo, com certeza você iria ter outra mentalidade com relação a investimentos. Você ia ter mais facilidade para aceitar investir, para aceitar correr riscos, entender o que é correr riscos,
quando você investe o seu dinheiro, entender que você precisa criar patrimônio para um futuro, que você precisa criar um patrimônio para você viver de renda passiva. Só que no nosso ambiente familiar nunca aconteceu esse contágio social. E também nunca aconteceu esse contágio social dentro dos nossos amigos. Então, uma pessoa que tem no seu contágio social amigos que investem dinheiro, que sabem o que estão falando, que sabem investir fora de um banco, que sabem investir fora de uma poupança, você é contagiado, até porque você é a média das pessoas que você convive. E isso existe um estudo científico que prova isso, que prova o mastermind, que prova que existe a transmissão de pensamento, mas isso é uma outra viagem para um outro tipo de vídeo. Mas isso explica cientificamente que você é a média das pessoas que você convive, porque você começa a pensar igual e agir igual. Se você não teve no seu convívio pessoas que investiam o dinheiro, você com certeza não investiu dinheiro. Mas se você teve no seu convívio pessoas que iam para balada, você foi para balada. Se você teve no seu convívio de pessoas que iam para o bar, você foi para o bar. Se você teve no seu convívio pessoas que financiaram carro e pagaram 2 carros ao invés de um, você também provavelmente fez isso. Se você teve no seu convívio pessoas que compraram uma casa financiada por 30 anos para pagar 3 casas no final, você com certeza também fez isso. Ou se não conseguiu fazer, estava nos seus planos. Por quê? Porque o seu contágio social. E para o investimento é a mesma coisa. Se você não teve no seu ambiente pessoas que investiam, você com certeza criou um medo a partir do momento que você começou a ouvir que deveria investir seu dinheiro. E aí, quando a gente fala de investimento, então, quando eu estava para quem não sabe, eu fui gestor bancário, executivo bancário por quase 15 anos. E quando eu conversava com os clientes e falava que todo investimento tem risco, eles sempre ficavam com o pé atrás, porque a pessoa que tem pouco dinheiro, ela tem medo de perder o pouco que tem. É sempre assim. Então, a pessoa que ia investir 5 mil reais, ela tem aquele valor como praticamente todo o patrimônio dela. Patrimônio líquido, né? Não estou falando de casa ou imóvel, de dinheiro em espécie. Então, aquele medo de investir, porque eu tinha que ser claro. Quando a gente está investindo, a gente tem que ser claro, quando a gente está oferecendo um investimento para o cliente, principalmente essa função do banco. A gente tem que explicar que todo investimento ele tem risco. Inclusive, quando você vai investir, por exemplo, seu dinheiro no tesouro, você tem o risco de calote de um país. Por mais que ele seja menor, a probabilidade seja menor, até porque se houver um calote de um país, é sinal que tudo no país quebrou, inclusive os bancos. Então, quem tinha dinheiro em banco também quebrou. Então, você sempre tem riscos. E quando você fala para uma pessoa que tem medo de investir, que quando ela investe, ela tem ainda riscos de perder, por mais que seja uma probabilidade de 0,0001. Mas existe, você tem que falar que existe esse risco. Mas lógico, você tem que explicar de uma forma que a pessoa entenda que esse risco ele é mínimo de acordo com o ativo que você está oferecendo para ela. Então você acaba se bloqueando isso. E o medo de investir nada mais é do que um sinal de escassez. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, ela já sabe que para ela multiplicar o dinheiro dela, ela vai ter que investir. Ou ela vai investir no mercado financeiro, ou ela vai investir no mercado de imóveis, ou ela vai investir em negócios, em novos negócios. Mas quando você tem medo de investir, é o sinal de que você tem pouco e tem medo de perder o pouco que tem. E o pouco dinheiro, a escassez de dinheiro, nada mais é do que a falta de capacidade de gerar renda. Porque dentro da educação financeira, o que eu sempre ensino é: investimento ele não vai te deixar rico, né? Nem que você invista, que você monte uma carteira lucrativa, como a minha carteira de ações do ano passado, que rendeu 50%, porque ano passado foi um ano de ascensão da Bolsa brasileira, então o mercado até teve dificuldade de precificar os ativos certo, né? Tinha ação supervalorizada. Então, por mais que você monte uma carteira muito rentável, você, mesmo assim, é difícil de você prever quanto você vai investir. Então, nossa, eu estava falando uma coisa, eu meio que me perdi. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para o raciocínio.
Geração de renda. Então, é impossível você ficar rico investindo, mesmo que você monte isso que eu estava falando. Tá, voltei. Mesmo que você monte uma carteira extremamente rentável. Porque o objetivo do investimento, ele não é você ganhar dinheiro. A geração de dinheiro, ela vem através do que você faz, do seu trabalho, da sua atividade principal ou das atividades de renda extra. É isso que vai fazer você acumular patrimônio. O investimento, ele é para você... Existem alguns objetivos específicos. Então, você vai investir para você criar, primeiro, proteger o seu patrimônio, uma reserva de emergência. Depois, você vai criar uma diversificação dos ativos para você conseguir ter rentabilidade e aí criar uma outra fonte de renda, que é a renda passiva. Tá? Vai chegar no momento que você conquista a sua independência financeira, que é a sua renda passiva, pagar todo o teu custo de vida, e depois você forma uma carteira que pague a sua liberdade financeira, que é você ter poder de escolha a partir da sua renda passiva. Só que esse já é um estágio de quem ganha 15, 20 mil reais de renda passiva. Você tem um volume de patrimônio muito grande. Então, o investimento, ele não é para isso, ele é para proteger o seu patrimônio. Para você acumular patrimônio é geração de renda. E a escassez, o medo de investir, justamente são atribuídos, na maioria das vezes, aquelas pessoas que ganham um pouco e conseguem guardar o pouco que ganha. Porque é muito difícil para ela gerar renda. Ela ganha 2, 3 mil reais, ou até vai 5 mil reais, suado, consegue gastar, assim, o custo de vida dela consome quase toda a renda e ela consegue guardar um pouco. Só que passar pela cabeça dela que, mesmo que ela tenha uma probabilidade pequena de risco, ela pode perder esse dinheiro, ela trava. E isso é sinal de escassez, tá? E aí, tem uma coisa também que afeta as pessoas nessa decisão de investir e por que o investir se torna uma coisa difícil. Tem muita gente hoje no mercado ensinando sobre investimentos. Só que ninguém consegue investir, ninguém consegue ensinar de uma forma clara do que as pessoas que ainda não entendem consigam aprender. Se vocês assistirem todos os meus vídeos, vocês vão ver que a linguagem que eu uso, a forma com que eu explico, os exemplos que eu dou, eles são exclusivamente para as pessoas que ainda estão começando a investir. Se você pega vídeos de outros players do mercado, eles vão ensinar adotando uma postura de que as pessoas saibam do que eles estão falando. Então, toda vez que eu venho aqui e eu falo sobre Selic, CDI, Tesouro, eu tenho que explicar o que significa esses tipos de ativo. Eu tenho que explicar de uma forma com que todos entendam. Essa forma com que eu explico é a mesma técnica que o Elon Musk ele usa para ele aprender. Que é, você deve ensinar alguma coisa para alguém de uma maneira que uma criança consiga entender. Porque dessa forma você consegue atingir todo mundo. Então, a função de quem ensina educação financeira não é somente passar a informação. É passar a informação de uma forma que vocês entendam, porque vocês não têm obrigação, o público que está aprendendo não tem obrigação de entender palavra técnica. Então a função de quem está passando a informação tem uma responsabilidade muito grande de ensinar de uma forma com que você consiga entender. E pelo que eu vejo hoje no mercado, tem muita gente ensinando, adotando uma postura e subentendendo que as pessoas entendam como é que funcionam todas as taxas referenciais, como é que funciona o IPCA, que são fundamentos importantes que você precisa entender quando você vai tratar de investimentos. E quando você aprende isso, dessa forma, você se sente mais seguro, até quando você vai fazer alguns investimentos. Partindo desse pressuposto, partindo disso, eu tenho uma anotação aqui, tá? Acho que é tanta informação que eu quero passar para vocês, se eu não anotar, fica alguma coisa para trás. E aí as pessoas confundem um pouco dificuldade em investir com insegurança. Tá? Insegurança nada mais é do que falta de conhecimento. Então não é porque você não conhece que seja difícil. Insegurança quer dizer que você não conhece. Então, por exemplo, quando você começou a dirigir, você tinha uma insegurança para começar a dirigir. Por quê? Porque você não conhece.
A partir do momento que você começou a dirigir, você ficou mais seguro naquilo que você fazia. Ótimo, que você aprendeu. Com investimento é a mesma coisa. A partir do momento que você começa, você se sente mais seguro. O primeiro dia que você começou no seu trabalho, lembra aí, primeiro dia que você começou no seu trabalho, com certeza você tinha uma insegurança. Ainda mais se era um trabalho com um alto grau de responsabilidade, você sente insegurança quando você está começando. A partir do momento que você vai acostumando com o que você faz, automaticamente aquilo vai ficando fácil e vai ficando mais cômodo. Então, o medo de investir nada mais é, você achar que é difícil investir, nada mais é porque é a falta de conhecimento. A partir do momento que você começa, vai se tornando mais fácil. Por isso que sempre oriento, começa pelo mais fácil. Comece investindo pouco dinheiro em ativos mais conservadores e com o tempo você vai ali adotando uma postura de correr um pouco mais de risco conforme você vai aprendendo. No entanto que os meus alunos, quando eles começam a aprender a investir e que eles começam a investir ali no tesouro e começam a aprender sobre fundos imobiliários e ações, eles percebem que é fácil, que agora que eles têm o conhecimento, é muito fácil você ir lá analisar uma empresa, analisar um fundo e comprar. E aí eles começam a comprar e diversificar sua carteira. O Carlos perguntou. Boa noite. É correto a pessoa endividada investir para quitar as dívidas à vista? É correto a pessoa endividada investir para quitar as dívidas? Não entendi muito bem a pergunta, mas vamos lá. O que eu penso sobre endividamento? Se você tem um compromisso financeiro, que é diferente de dívida. Compromisso financeiro é você ter algo parcelado e que você esteja conseguindo pagar. Se dentro do teu orçamento, né, você tem ali uma porcentagem para você pagar as suas contas, que aí esse parcelamento entra. Você tem uma porcentagem para você investir, você tem uma porcentagem ali para você se divertir, você tem uma porcentagem para você se educar. É correto você continuar seu parcelamento, já que você já começou, e investir uma parte. Mas também é uma outra maneira de fazer uma gestão, é você se livrar logo desse compromisso financeiro para você deixar de pagar os juros futuros. Então você, ao invés de começar a investir, você se concentra em pagar logo esse compromisso financeiro que você tem, para quitar logo e tirar essa parcela da sua conta, que aí você consegue alocar em investimentos. Agora, quando você está endividado, a melhor coisa que você, se você está devendo, a melhor coisa que você tem a fazer é renegociar a sua dívida. Entrar no site do Serasa, procurar seu banco e renegociar. Uma orientação que eu sempre dou para os meus alunos é que o banco ele quer receber de qualquer forma. Então, se você está devendo no banco, o banco ele quer receber. Por quê? Depois de um certo prazo, o banco ele vai vender essa dívida por 4%. Então, se ele receber 10% de você, o valor da dívida, já é uma vantagem para o banco. Então, às vezes você tem dívida de 10 mil, ele renegocia por R$1.000 e ainda você consegue parcelar esse endividamento. Então, eu não aconselho você começar a investir se você tem dívida, porque os juros que o banco te paga é muito menor do que os juros que o banco te cobra. Entende? O banco ele vai te pagar hoje, se você investir em algo com 85% do CDI, ele vai te pagar 1,70 ao ano. Só que ele está te cobrando 30% ao ano de juros. Então não vale a pena. Vale a pena você se livrar da dívida, você se livrar dos compromissos financeiros para investir. Por quê? Porque na matemática, no cálculo dos juros, o banco ele te cobra muito mais do que ele te paga. Tá? E inclusive através das corretoras. Não sei se era isso, Carlos, que você perguntou. Qualquer coisa você reformula a pergunta aí. Ou se você perguntou de acumular um valor para no futuro quitar a dívida. Também é uma alternativa. Tá? Você acumular ali um patrimônio para futuramente você quitar a dívida. Então, como fazer investir ficar fácil? Antes disso, deixa eu falar uma outra coisa que as pessoas confundem também. Se você começou a investir e você perdeu dinheiro investindo, isso não significa que foi difícil. Isso só significa que você teve uma experiência ruim, mas você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então não é porque você fez um investimento ruim que investimento é difícil. Então muito cuidado com isso também, de você rotular uma experiência como algo real.
E também, cuidado com experiências de outras pessoas. Porque quando você conversa de investimentos com outras pessoas, se elas tiveram uma experiência ruim, elas vão te falar que aquilo é ruim. Independente se ela sabe o porquê ou não que ela perdeu dinheiro, por exemplo. Então, se ela investiu em ações e ela perdeu dinheiro, ela vai falar para todo mundo que para não investir em ações porque aquilo porque ela vai perder dinheiro. E não necessariamente. Se você sabe analisar uma empresa, se você sabe analisar os fundamentos de uma empresa, você consegue investir com segurança também. E eu vou falar nas próximas lives, tem um tema que é como investir com segurança. Inclusive renda variável. Então dá para investir com segurança em renda variável também. Só que a experiência de outras pessoas, por elas terem ali, tiveram uma experiência ruim, elas vão falar para todo mundo que aquilo é ruim. Que investir em fundo imobiliário é ruim. Tá? Então cuidado com experiências ruins de outras pessoas, elas não querem dizer nada. E cuidado com o que vocês ouvem também na mídia, né? Na TV, na internet. Muito cuidado. Uma das características do investidor, ele tem que ser curioso. Então, vocês não tem que acreditar em mim. Se eu chegar e falar para vocês, olha, invistam no tesouro pós-fixado, porque ele é um investimento que rende mais que a poupança e é tão conservador, acho que mais conservador, mesmo descontando imposto de renda. Essa informação chegou para vocês. Beleza, tá na dúvida? Não acredita? Vai lá, dá um Google e pesquisa isso que eu falei para vocês para comprovar. Então tem que ser curioso, não acreditam que todo mundo fala, tá? Principalmente no gerente do banco, não acreditem nunca no gerente do banco, tá? Já falei isso milhões de vezes. O gerente do banco não entende do dinheiro, ele entende só de bater a meta dele. Deixa eu responder a pergunta. Ó, o Jair Vicente perguntou, tenho 20 mil na poupança, tenho muita vontade de investir, mas tenho medo. Espero perder o medo. Exatamente isso, Jair. O workshop vai cair como uma luva para você. Vai cair como uma luva para você. E o medo é o que eu te falei. É só falta de conhecimento. Mais nada. Essa semana vai ser muito boa, essa semana de lives, porque os temas eles vão se complementar. Se você assistir essa live todos os dias, até sexta-feira, quando chegar no dia do workshop, você vai investir sem medo. Tá? Porque você achar que é difícil investir, nada mais é do que falta de conhecimento. É só isso. É só isso. E eu tô aqui para isso. Tá? Então, eu vou te dar algumas dicas para você entender como é fácil investir. Primeira coisa, escolha um mentor. Você tem que escolher um mentor. Para tudo na vida a gente vai ter um mentor, né? Os primeiros mentores foram nossos pais. Depois tivemos mentores professores. Só que a partir do momento que a gente é adulto, a gente vai escolher alguns mentores para a nossa área da vida. Então, a gente vai escolher um mentor para tratar de espiritualidade. Geralmente o mentor é um pastor, um padre, se você tem uma ligação com o mundo espiritual. Se você faz uma atividade física, você tem um mentor que é ali o professor de atividade física, ou no meu caso que eu faço crossfit, é o coach do crossfit, porque ele é a autoridade. Só que se eu procurar informação com vários, né, então eu vou lá, ouço o que um professor de educação física está falando para mim. Se depois eu venho aqui e pergunto para outro, eles têm fundamentos diferentes. E aí a informação vem de formas diferentes e eu acabo travando e eu não faço nada. Então com investimento é a mesma coisa. Escolha um mentor, que pode ser eu, mas também pode ser outro player no mercado. O que eu quero é que as pessoas que me ouvem, que elas consigam se educar financeiramente. Esse é meu objetivo, essa é a minha missão de vida. Eu tenho uma missão de vida que é educar financeiramente 1 milhão de pessoas até 2030. Então, independente do meio, eu quero que a pessoa se eduque financeiramente. E para isso, você tem que escolher uma pessoa para você escutar essa pessoa. Então, escolha uma pessoa de confiança, mas que você escuta o que ela está te falando, para que você não tenha informações desencontradas. Porque uma outra pessoa pode explicar a mesma coisa de formas diferentes. E aí você vai confundir. E a partir do momento que você se confunde, você trava e você não faz mais nada. Você confunde e não faz mais nada. Então, por exemplo, quando você faz
um curso, não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer um curso digital ou se inscrever numa plataforma que tenha um produto de recorrência. Quando você tem muita informação, um excesso de informação, o nosso cérebro, na verdade, não é programado para absorver tanta informação, e o excesso de informação trava a gente de todas as formas. Então, quando você começa a ouvir muita gente, você acaba não entendendo, não significando isso, e isso te trava. Então, quando você escolhe um mentor, você segue por uma linha de raciocínio. Tá? E aí, em períodos, você pode até avaliar isso. Uma outra coisa que pode ajudar você para perder o medo de investir, é você escolher um livro para ler. Um livro. Pega um livro e estuda esse livro. Aí você segue por uma linha de raciocínio que vai te fazer entender. Para você perder o medo de investir, comece com um pouco. Então, primeira coisa, até para quem vai fazer workshop, abre uma conta na corretora, abre na conta na Rico, na corretora Rico, tá? Vou até indicar ela, porque é nela que eu uso o exemplo lá no workshop. E se você abrir a conta na Rico agora, já adianta o processo. E você começa a investir com pouco. Para você investir, por exemplo, no Tesouro, que já é um investimento que te rende mais que a poupança, você vai começar com R$ 106,30, que é a menor fração de um título público. Aí você vai entender como que é ter uma conta numa corretora, como que é o processo de você mandar um TED para a corretora, você vê que isso é rápido, qual é o processo de investir. Então, quando você investe no Tesouro, o Tesouro te cadastra lá na plataforma do Tesouro Direto, ele vai te mandar um e-mail, você vai ver que o investimento é nominal, vem no teu nome, bonitinho ali, e você está investindo em títulos públicos, né? E aí você começa a investir com pouco, aí você entendeu o que significa isso, aí você começa a criar a tua reserva de emergência ali em investimentos mais conservadores, e com o tempo, conforme você vai aprendendo, você vai ali diversificando, aí você coloca num CDB, você coloca numa LCI, entende o que é, tá? Uma coisa que você tem que entender é que, independente de onde você invista, ou seja no Tesouro, ou seja em CDB, LCI, ou seja em fundos de investimento imobiliário, ou seja ações, você sempre tem que buscar ganhar do CDI. O CDI ele sempre vai ser uma taxa de referência. Então, tem gente que se orgulha, eu invisto em ações, sou investidor profissional, mas a carteira dele perde para o CDI, então não faz sentido, você está fazendo alguma coisa de errado. Tá? E aí eu falei, eu dei uma informação para você agora sobre o CDI. Porra, mas eu não sei o que é o CDI. Vai lá, dá um Google e aprende. Tem um vídeo meu que eu falando de CDB, e lá eu explico especificamente o que é um CDI. Procura lá no canal do YouTube que eu falo sobre o que é CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Para você começar a investir, você tem que saber isso, tem que saber o que é a Selic, o que é o CDI, o que é a inflação. E só de você já saber isso, já perde um pouco de medo de investir. Tá? Então, no meu canal do YouTube tem lá como escolher corretora, que é a corretora, uma live sobre o Tesouro. Essa live que eu tô falando aqui, que eu tô passando aqui para vocês, que geralmente dura 1 hora, tem lá no YouTube a live que eu fiz só sobre esses assuntos. E explicando dessa forma fácil, didática, para que você consiga entender e perca o medo. Tá? E uma coisa que faz com que você perca o medo de investir é você ter mais dinheiro para investir. Como assim? A partir do momento que você começa a gerar mais renda, que você sabe gerar renda, você perde o medo de investir. E isso é muito significativo que eu vou falar para vocês agora. Tá? Foi o que me fez conseguir alavancar meus investimentos e ter rendimentos muito grandes fora do mercado financeiro. A partir do momento que eu criei fontes de renda que me trouxe segurança de gerar renda, eu comecei a perder medo de investir em algo com maior risco. Então foi quando eu comecei a investir em negócios físicos, em empresas. Hoje, os meus investimentos em negócios, em empresas, são os investimentos mais rentáveis. Rende muito mais que o mercado financeiro. Muito mais que investir em ações, muito mais que investir em fundos imobiliários.
Mas se a gente for analisar investimento em negócios e imaginar uma pirâmide de risco, embaixo vem mercado financeiro em renda fixa, depois vem imóveis, depois vem renda variável, depois negócios. Negócios está no topo. Porque é muito fácil você quebrar uma empresa também. Certo? Investimento em negócio significa você injetar dinheiro numa empresa onde você está confiando a administração em uma outra pessoa. Porque a partir do momento que é um investimento, você não mete a mão, senão é trabalho. Se você colocar dinheiro numa empresa, você trabalhar, você está empreendendo, você não está investindo. Investimento em negócio é você injetar dinheiro e só receber o lucro no final do exercício. Você não recebe para o labore, você só recebe o lucro. E por que investimento em negócios, para mim, é o melhor investimento que tem? Porque o lucro, primeiro, ele não é tributado, né? Você não paga imposto de renda sobre o lucro. Quem pagou o imposto de renda foi a empresa, sobre a receita. Você não pagou, você não vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Então você não tem imposto de renda. E se é um negócio bem administrado, pum! Você tem uma lucratividade muito maior do que um fundo imobiliário e ações. E muito maior do que renda fixa, por exemplo. Muito maior do que aluguel de um imóvel, por exemplo. Tá? Então quando você aumenta a tua capacidade de gerar renda, você perde o medo de investir e começa a investir dinheiro em algo mais arriscado. Por quê? Porque o risco nada mais é que você sabe que se você pode perder dinheiro. Então você assume mais risco. E você sabe que se você perder dinheiro, você sabe fazer mais dinheiro. Então, a pessoa que tem medo de investir, nada mais é a pessoa que ela entende que ela tem uma pequena incapacidade de gerar renda. E não tem nada de errado com isso. Tá? Eu só quero que vocês fiquem presentes para isso. Que o foco, quando você pensa em investimento, ele está mais em gerar renda do que em investir. A partir do momento que você começa a gerar renda, você acaba perdendo um pouco do medo de investir, porque você sabe de onde vem o dinheiro. Certo? Então, quando eu comecei a investir, primeiro que eu nem sempre fui investidor, eu sempre fui um gerente de banco, igual todos os gerentes de banco, ferrado, pegava empréstimo, financiava a casa, financiava carro, pegava empréstimo porque gastava demais, padrão de vida extremamente elevado, e aí às vezes havia um descompasso e acabava perdendo dinheiro e tinha que pegar empréstimo. E a maioria dos gerentes de bancos são assim. Eu vivi nesse meio o tempo todo, desde os meus 21 anos de idade. Por 15 anos eu fui executivo bancário. São poucos gerentes de banco que investiam, e os que sabiam investir não investiam no banco. Só que eu, como não entendia, aí eu comecei a ser promovido, né? Já contei essa minha história. Quando eu comecei a ser promovido, comecei a gerar renda, aí eu comecei a ter dinheiro para investir. E o que eu fiz? Comecei a investir dentro do banco. Só que eu comecei a querer estudar mais educação financeira. Foi quando eu me eduquei financeiramente e depois comecei a fazer as minhas formações de educação financeira e coach financeiro. Foi quando comecei a conhecer o mundo dos investimentos e quando eu conheci, na mesma hora, tirei meu dinheiro totalmente do banco. Então, eu tinha dinheiro investido, mas não era no banco. Porque o banco, ele só vai te oferecer aquilo que ele tem meta para bater. Então, tem gente que até hoje acredita que consórcio é investimento. Que acha normal pagar 15%, 10 a 15% de taxa de administração. Consórcio não paga juros, mas você paga uma taxa de administração de 15%. É juros, pô. É o juros disfarçado. E aí eu comecei a investir no tesouro. Quando eu quis diversificar os meus investimentos, eu fui investir em fundo imobiliário. Que são investimentos de renda variável, um pouco com menor risco, né? Então, mas comecei a investir um pouco, e fui aprendendo. E depois eu fui estudar sobre ações, como analisar uma empresa. Então, quando você vai investir, começa a investir em ações, a primeira coisa que você tem que aprender é como você faz para analisar uma empresa, porque você vai ter que aprender a fazer uma análise contábil dos dados da empresa.
Só que para você investir com segurança, você não precisa entender todos os ativos, todas as métricas. Se você aprender sobre histórico de lucro da empresa, o que é um índice de lucro, o que é um PL, um LPA, se você entender o que é um retorno sobre investimento, se você entender como é que funciona a parte de endividamento da empresa, é o que você precisa. São poucos, são 5 índices que você estudando, você consegue analisar uma empresa para você começar a investir em ações com segurança. Então dá para investir em renda variável com segurança também. Mas é o que eu falei, você precisa de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, porra, fica fácil investir em qualquer coisa. A minha mulher, olha só, quando a gente queria casar, ela tinha 4 cartões de crédito, ferrada nos cartões de crédito, devendo. E aí nós renegociamos cartões, pagamos os cartões. E ela passou por um processo de educação financeira. Então, aprendeu a fazer análise das despesas, depois projetar despesa futura. E aí, depois que ela se organizou financeiramente, ela aprendeu o quê? A gerar renda. Ela começou a gerar renda e começou a investir. Para quem não tinha dinheiro, ela começou a investir. Só que ela investe hoje 100%, não digo 100%, até uma pequena porcentagem em ações, mas eu acho que é 1%. 99% dos investimentos dela tá no tesouro. Por quê? Porque é o perfil dela e eu respeito. Por mais que oriente que existem outras opções, ela não quer colocar o dinheiro dela em algo mais arriscado. Ela quer ganhar da inflação e proteger o patrimônio dela ali no tesouro. Porque para quem nunca teve dinheiro e vivia endividado, hoje você ter, e ela tem um bom montante investido, ela ainda tem o medo de investir. Mas ela investe com segurança no tesouro. Então, quando você vai investir de acordo com o seu perfil. Então, se você tem um perfil conservador, você vai colocar seu dinheiro em algo conservador. Algo com o mínimo de risco. Não tem nada mais conservador do que você investir através do Tesouro Direto nos títulos públicos do governo. E dá para ganhar muito dinheiro com rendimento no próprio tesouro. E eu vou falar sobre isso também nas próximas lives. Que você investir através do tesouro pré-fixado. Dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar 7% ao ano. Enquanto a Selic está pagando 2,25, 2,15, né? O CDI está 2,15. Tem título pré-fixado pagando 7%. Mas não é qualquer pessoa e de qualquer forma que você investe no tesouro pré-fixado. Você tem que saber o que está fazendo. Porque você pode perder dinheiro também. Tem vídeo no YouTube explicando também sobre marcação a mercado, que eu falo como você faz para perder dinheiro no tesouro. Que dá para perder dinheiro no tesouro também pré-fixado. No pós-fixado não, mas no pré-fixado sim. E eu vou explicar isso mais para frente. E ela investe no Tesouro Selic. O dela é o 2023, né? Nem tem mais para vender esse título, agora é o 2025. O dela é o Tesouro Selic 2023, que ela investiu há 2 anos atrás. E agora que ela tem um capital para investir, ela vai investir agora de novo no Tesouro. E aí, a Lu pegou uma grana, ganhou uma grana e ela veio me perguntar. Não vou nem perguntar. Ela só veio me avisar que ela ia investir no tesouro. Ponto. Por quê? É o perfil dela. Ela nem perguntou o que tá bom hoje para investir. Porque ela já sabe que ela vai investir no tesouro. Ela vai investir de acordo com o perfil dela. Então, o medo de investir, às vezes, se deve pelo fato de que você escuta pessoas perderam dinheiro na bolsa em 2020. Caiu o índice do fundo imobiliário. O país está em crise. Mas o tesouro continua ali rendendo a mesma coisa. Ah, não está rendendo a mesma coisa porque a taxa de juros caiu. Não, está rendendo a mesma coisa. Porque o ganho nominal e o ganho real, eles permanecem. O ganho nominal diminuiu, mas o ganho real permanece. O que acontece? Hoje, a Selic, vamos supor, ela pagava 6%. Tá? A Selic pagava 6%. Só que a inflação era a inflação projetada era de 5%. Ou seja, você tinha o ganho real de 1%. Hoje,
A taxa de juros está 2,25, mas a inflação projetada está para 1,50. Então, você continua tendo um ganho real na casa do 1%, 0,70 ali. A taxa de juros cai porque a inflação caiu. Então, se você investe no tesouro porque seu perfil conservador e porque você não quer correr risco, independente da taxa de juros, teu objetivo é proteção, teu objetivo não é rentabilidade. O teu objetivo é proteção, então você vai continuar investindo em ativos, em investimentos conservadores, ponto. A partir do momento que você começa a aprender, que você quer diversificar sua carteira para você ter mais rendimento, aí o seu objetivo muda, aí o tipo de investimento vai ter que mudar também, aí você vai ter que estudar esses tipos de investimentos para você conseguir investir com segurança, porque dá para investir mesmo com segurança. Então deixa eu falar, já que comecei a falar de perfil, deixa eu falar aqui de perfil para vocês. Quando você começa a investir, você tem que entender a regra do jogo. Você vai entender se o seu perfil é conservador, se o seu perfil é moderado, se o seu perfil é arrojado ou se o seu perfil é agressivo. Se o seu perfil é conservador, você vai investir em tesouro, CDB, LCI, LCA, LC, investimentos que têm proteção do fundo garantidor de crédito e que são extremamente conservadores, são pós-fixados. O que é o pós-fixado? Ele vai variar de acordo com a taxa de juros. Tranquilo. Quando você tem um perfil mais moderado, você vai colocar seu investimento em títulos pré-fixados, que tem uma maior possibilidade de ganho, mas tem um pequeno risco se você tirar o teu dinheiro antes do prazo. Você vai, no moderado, investir talvez em debentures, que são títulos privados. Quando uma empresa ela precisa de capital, em vez de ela pagar 10% no empréstimo, então, vamos supor que você tem uma empresa, você tem uma padaria, aí você precisa de dinheiro. Em vez de você ir lá no banco pegar 10%, você emite um título que é uma promessa de rendimento para as pessoas, pagando 8% ao ano. E aí as pessoas investem na sua empresa. Então você capta dinheiro, a empresa ela capta dinheiro pagando 8% de rendimento para o investidor, ao invés de ir lá no banco pagar 10% de juros. Ela tem uma economia e o investidor ganha ali seus 8%. Só que é um negócio com maior risco porque você está investindo numa empresa privada. Mas ainda é um modo moderado de você investir. Quando você tem um perfil mais agressivo, né, mais arrojado na verdade, aí você vai investir em ações, você vai investir em fundos imobiliários, que são investimentos mais arrojados. Por que arrojado? Porque você depende muito do mercado, né? É o mercado que precifica os ativos. Então você fica muito à mercê do mercado. E quando você tem um perfil agressivo, aí é quando você começa a investir em negócios. Que você coloca o seu dinheiro não está em favor do mercado. O seu dinheiro está em favor da capacidade do teu sócio de alavancar a empresa e da economia. Porque uma crise ela abala qualquer empresa. Duas das minhas empresas estão paradas por causa da crise. Uma academia e o restaurante que funciona dentro da academia estão parados. Se não fosse uma empresa... Eita, travou aqui. Voltou. Se não fosse uma empresa com caixa sólido, estaria passando dificuldade. Mas isso é só para investidor arrojado. Então você tem que saber a regra do jogo, você tem que saber o seu perfil. E você tem que definir qual que é o seu objetivo quando você começa a investir. Então, você está investindo para aprender? Aí você vai começar com pouco. Você está criando sua reserva de emergência? Então você vai fazer uma reserva de 6, 12 ou 24 meses em ativos conservadores com liquidez. O que é liquidez? Você consegue tirar o dinheiro na hora que você precisa. Se o seu objetivo é para uma reserva de oportunidade, você também pode investir em algo liquidez com maior rendimento. O que é uma reserva de oportunidade? É você ter interesse em colocar o seu dinheiro em algo mais arriscado, mas no momento não tem nada que te atraia. Então você deixa ele ali investindo em algo mais conservador e a hora que surgir uma oportunidade você investe. Então eu crio uma reserva de oportunidade, por exemplo, para investir num próximo negócio. Só que eu não sei que negócio é esse, não sei nem quando ele vem. Mas quando aparecer uma oportunidade na minha frente, eu não vou perder. Por quê? Porque eu já tenho um capital que eu estou separando para isso. Tá?
Então isso é uma reserva de oportunidade que você só cria depois de você criar a sua reserva de emergência. Se o seu objetivo é aposentadoria, você vai considerar sempre investimentos de longo prazo. Então, quando você vai colocar seu investimento em investimento IPCA, que protege seu dinheiro da inflação, mas com uma taxa pré-fixada. Para quê? Para um investimento de 20 anos, 30 anos. É quando você vai investir, colocar seu dinheiro numa previdência privada, para você ter o benefício de desconto do imposto de renda na sua declaração, e também usufruir da tabela regressiva da Previdência, que a menor alíquota de desconto de imposto de renda de uma Previdência, depois de 10 anos, é de 10%. Coisa que você não tem investimento nenhum. E a Previdência ainda, você protege 100% do capital. Se você coloca um beneficiário que, se você morrer, a tua família recebe 100% do que está investindo. Se você colocar o dinheiro, por exemplo, tá num CDB, o dinheiro vai para inventário, vai ficar na mão do juiz decidir para quem vai. Na Previdência não, você protege a sua família. Por quê? Porque o teu objetivo está sendo para a sua aposentadoria. Então você sabe, cada objetivo é um tipo de investimento que você vai fazer, entende? Diversificação. Se o teu objetivo é diversificar a sua carteira, para você proteger uma parte e você ter mais rentabilidade, você vai colocar um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável. Vai colocar 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Se você for um pouco mais arrojado, você vai colocar 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E vai dividir entre os ativos. Se o seu objetivo é pulverizar, o que é pulverizar? Você diminuir a margem de despesa, mas também diminuir a tua margem de lucro, né? Você meio que estabiliza ali. Você vai colocar seu dinheiro em vários tipos de ativos, tanto em renda fixa como renda variável. Você vai colocar um pouquinho no tesouro pós-fixado, no pré-fixado, no IPCA, no CDB, no LCI, no LC, no DB, você pulveriza seus investimentos. Se o seu objetivo é rentabilidade, arrojado, você vai concentrar uma boa parte da sua carteira em investimentos mais arrojados, em ações, em fundos de ações, em fundos multimercados. E se o seu objetivo é ter segurança, você vai colocar 80% em renda fixa e 20% em uma renda variável mais segura. Você vai colocar ali, por exemplo, em fundo imobiliário de galpões logísticos que estão situados perto de aeroportos. Você sabe que são investimentos ali que não vão sofrer vacância, né? Não vão deixar de alugar. Te dá uma segurança e ainda te dá rentabilidade. Então, cada objetivo teu, ele vai originar para onde você vai alocar os seus investimentos. Então, você tem que entender a regra do jogo. E isso te dá segurança para investir. Tá? E é isso. Se alguém tiver uma pergunta aí, manda aí. Espero que vocês tenham entendido por que investir não é difícil, só é falta de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, tudo fica fácil. Você aprendeu a dirigir, era difícil, quando você aprendeu, ficou fácil. O seu trabalho que você faz hoje, quando você começou, era difícil. A partir do momento que você aprendeu, ficou fácil. Quando você começa a investir, parece difícil. Mas a partir do momento que você investe, fica fácil. Bom, pessoal, obrigado aí pela companhia de vocês. Uma boa noite. E amanhã a gente volta às 18 horas. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até mais.